Eu sou Silvana Torres Eu sou Márcia Padilla. Eu sou Adriana Silveira. e nessa segunda temporada do Associação Livre, nosso objetivo é trazer temas relevantes da contemporaneidade. Sejam bem-vindos ao podcast Associação Livre. No episódio de hoje, vamos explorar o crescente uso da internet e das redes sociais entre as crianças. Discutiremos como o acesso antecipado a essas plataformas e a falta de supervisão por parte dos pais podem impactar o desenvolvimento emocional, social e cognitivo dos jovens. Temos o prazer de contar com a participação da psicanalista Joselane Campana Silva, que é psicóloga, membro associado da Sociedade Psicanalítica de Mato Grosso do Sul e integrante da Comissão de Criança e Adolescente da FEBRAPSE. Juntos abordaremos questões essenciais como a importância da educação digital, os riscos psicológicos do uso excessivo da tecnologia e a necessidade de manter um diálogo aberto e construtivo entre filhos e pais. Fiquem conosco para uma conversa instigante e informativa. Joselane, seja bem-vinda ao podcast Associação Livre. É um prazer tê-la aqui. Obrigada pela sua disponibilidade. E para a gente começar, então, a nossa conversa, né, que eu acho que é uma conversa, acho que hoje em dia é muito um tema, né, muito em alta, falar, né, de internet em relação às crianças e adolescentes, né? O acesso à internet, né, está se tornando cada vez mais comum entre as crianças pequenas. Qual é a sua visão sobre esse fenômeno e como esse contato precoce pode influenciar o desenvolvimento emocional e social das crianças? Bom, olá. Inicialmente, é um prazer estar aqui, né, para conversar com vocês sobre esse tema, como você já falou, tão instigante e complexo, e ainda um pouco novo, né, para nós, que é a exposição das crianças à internet e às telas, né. Eu queria fazer um recorte aqui a respeito de que eu acho que seria importante que a gente falasse das telas, né? E o que a gente pensou em relação às telas tem a ver com TV, smartphones, tablets, videogames ou outro eletrônico, que esteja ou não ligado à internet, né? Eu sei que o nosso tema hoje é sobre a internet, mas eu acho que também é importante que a gente possa falar um pouco, né, a respeito das telas, o uso dessas telas e como isso está acontecendo hoje, né? Nós todos estamos inseridos nisso, não só as crianças, né? Nós adultos também. Eu acho que lembrar disso também é importante. Hoje nós vamos falar das crianças e dos adolescentes, mas a gente sabe que a dinâmica familiar, que o uso das telas nesta família também tem a ver como essa criança vai organizando, né, esse jeito de usar as telas. E o problema não é o uso das telas, mas é a idade em que a criança é exposta a esses dispositivos e o tempo que ela permanece em contato com eles, em detrimento ao contato com outras pessoas. Em uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde em 13 capitais brasileiras, em 2022, o resultado dela é que um terço das crianças brasileiras de até 5 anos, elas ficam mais de 2 horas diariamente no contato com as telas. Esse é um dado preocupante. E o que temos percebido é que o contato precoce com as telas tem trazido prejuízos para o desenvolvimento, principalmente para os bebês. Sabemos que o eu se desenvolve na presença de um outro ser humano. E é no contato progressivo com o mundo externo, e principalmente com as pessoas que o cercam, pais, irmãos, tios, babás, professores, que as crianças vão se apropriando, né, desse mundo externo e de seu funcionamento. E o mais importante disso tudo é que nessa construção, nesse desenvolvimento, a criança vai construindo o seu eu. Então, seria importante que a família ou esses ambientes onde a criança está inserida realmente tivesse, né, menos tela e mais contato. Então, eu quero chamar muito a atenção para isso na nossa conversa hoje. O que eu percebo, né, e os estudos que a gente vê hoje, é que os maiores prejuízos são quando a tela é oferecida diariamente, um tempo indeterminado,
para crianças muito pequenas, porque isso vai ter uma repercussão muito negativa no desenvolvimento, né? Algumas crianças, elas terão, por exemplo, dificuldade na linguagem, na questão toda social, de raciocínio, e muitas vezes essa criança, com esses atrasos no desenvolvimento, podem, num primeiro momento, ser confundido com doenças graves, como autismo, né? Então, num primeiro momento é isso, depois a gente vai entender que não, que realmente é um atraso em detrimento ao uso das telas. Então, de novo, é alguma coisa que a gente precisa conversar e a gente precisa esclarecer para as famílias. Então, essa possibilidade de estar hoje aqui falando a respeito disso é extremamente importante. Juliana, eu estou lembrando de uma conversa, né, com algumas colegas uma vez, e você falando isso me lembrou, né, de uma situação, de um caso que ela estava contando, de uma criança que apresentava uma dificuldade na fala, e que é isso, a mãe levando em vários especialistas, até que se descobriu, na verdade, que era o uso, né, excessivo de tela, e a criança gostava muito daquele filme dos Minions, que é uma gracinha, né, e eles falam tudo, tudo enrolado, né, ali. Então a criança, ela falava o idioma ali dos Minions, entendeu? Eu achei interessante isso, né? Eu acho que cola bem no que você está falando, né? Exatamente, Silvana. E assim, o que acontece, né, quando uma criança fica diariamente exposta às telas, é que ela não tem essa comunicação como a gente tem, né? Ela fica numa posição passiva em relação àquilo que ela vê. E como ela vê repetidas vezes um filme ou um jogo, ela fica sem essa questão de eu falo, você fala, e aí eu preciso pensar criativamente no que eu vou responder, e mais importante que isso, né, é o afeto, é estar junto, é não se sentir sozinho, estar acompanhado de alguém, né, de um outro alguém. A gente sabe o quanto isso é importante para o desenvolvimento. Joselane, uma coisa que me chamou a atenção na sua fala foi essa questão dos profissionais de saúde. Aconteceu com uma família que a criança não comunicava e apresentava alguns sinais, e o médico neuropediatra falou que era autismo. E o autismo devido à exposição ostensiva à tela. Surgiu esse diagnóstico. Olha, hoje, né, a gente sabe que essa questão toda, né, de muitos diagnósticos de autismo, que tem algumas questões que estão todas, alguns autores vão dizer, estão todos no mesmo balaio, né, e aí a gente tem pouco recurso, né, para entender realmente o que é ou o que não é. Eu acredito que só a tela a gente sabe que vai ter uma questão do desenvolvimento, mas a gente sabe também que existem outras questões que podem também estar presentes no desenvolvimento de um transtorno mais grave, como o autismo, né? Então, pode ser sim que essa criança, quem sabe, tenha, né, uma predisposição, e é lógico, com o uso das telas e com a não convivência, né, familiar e essa relação toda extremamente importante nesse primeiro momento, que contribuíram para que esse diagnóstico fosse colocado, né? Mas eu acho que a gente precisa estudar mais e entender melhor tudo isso, né? Mas eu concordo que sim, né? Essas questões do uso da tela diariamente podem ser muito prejudiciais, sim, para o desenvolvimento. Joselane, a educação digital é vital no mundo atual. De que maneira, na sua perspectiva, os pais podem se tornar mais proativos na orientação do uso da internet pelos filhos? O que você acha? A internet, ela está aí, o uso das telas, né? Até hoje nós estamos aqui, né? Através de uma tela, isso é a nossa realidade hoje. E também, muito depois da pandemia, o uso das telas se intensificou bastante. Então, como sempre, né, no desenvolvimento, o que a gente vai priorizar é o bom uso, ou o melhor uso daquilo, né? Por exemplo, se a gente vai falar de alimentação, nós não vamos deixar um doce sempre exposto para a criança sem controle. Assim, teria que ser como as telas. Mas eu até fiquei pensando, né? Por que com as telas isso não acontece? Como a preocupação que a gente tem, olha, eu não vou dar doce antes de não sei que idade,
os pediatras, enfim, e todas as questões mesmo, né, da boa saúde nos dizem para que a gente evite isso. O que acontece com as telas é um pouquinho diferente, né? Porque quando a criança está exposta às telas, ela fica concentrada e há uma distração passiva, como a gente já falou. E aí o que acontece? Quando a criança está lá distraída, os pais não precisam atender às demandas da criança, ou a escola, ou enfim. E aí eles têm mais tempo de fazer outras coisas. Então eu acho que a tela fica mais difícil de fazer esse limite por conta disso. Em 1999, o Davi Levinsky já tinha apontado, né, escreveu um trabalho a respeito disso, da interferência das telas nas questões familiares, onde a tela é usada como uma babá ou como uma chupeta que vai acalmar. Então, eu acredito que todos os problemas que hoje a gente tem a respeito das telas, elas estão muito ligadas a isso, porque muitas vezes essas telas, elas são colocadas para acalmar a criança, para deixar a criança distraída, para que os pais tenham tempo de fazer isso ou aquilo. E um jeito saudável de lidar com a tela é realmente colocar um limite. Esse limite ele precisa ser colocado. Em 2020, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela redigiu um parecer a respeito do uso das telas, sempre colocando as idades e o tempo que a criança podia ficar exposta às telas. Então, para eles, antes dos 2 anos, nós vamos evitar as telas. Então, não tela para essa faixa etária, de 0 a 2. Depois dos 2 anos, nós vamos expor o menos possível essa criança às telas e sempre, em todas as idades, na companhia de um adulto, né? E o adulto vendo o que é que essa criança está vendo, está jogando. Já crianças com idade entre 2 e 5 anos, a indicação é limitar o tempo de telas ao máximo de 1 hora por dia. Entre 6 e 10 anos, o tempo aumenta para 2 horas diárias. Para maiores, a orientação é de 3 horas por dia. Também, em outros países, né, por conta de todas essas questões relacionadas às telas, na França foi realizado um estudo bem completo, né, e até um parecer de mais de 200 páginas a respeito dos aspectos positivos e dos aspectos negativos das telas. Esse parecer, primeiro, foi realizado em 2013. E junto com ele, um dos autores desse parecer é um psicanalista, e ele também fez depois algumas recomendações muito importantes a respeito do uso das telas, sempre falando da questão da idade, que idade e qual o limite e como essas telas devem ser utilizadas. O nome dele é Sérgio Tisseron, ele tem alguns livros já publicados no Brasil, tem inclusive um site, o nome do site é 36912+. 36912 são as idades, e lá eles desenvolvem também curso de formação para professores, para pais, sempre fazendo essas recomendações em relação ao tempo e à idade. E essas recomendações lá da França, né, elas estão também muito parecidas com as recomendações aqui, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, e que lá no site a gente encontra algumas questões que foram mais desenvolvidas, né, e que então a gente pode usar também para as nossas orientações aqui. Então, por exemplo, no site e no parecer também, crianças antes dos 3 anos, minimizar as telas. A gente pode até brincar com a criança, né, em algum momento, a respeito das telas e com alguma tela, mas que essa brincadeira seja, né, num tempo muito menor, antes dos 3 anos. Por exemplo, a televisão, que não tem a televisão no quarto, né, em cada quarto, que a televisão, por exemplo, esteja, né, numa sala e que seja compartilhada por todas as pessoas da casa, porque o que a gente percebe é que, como nós já falamos, a tecnologia e as telas estão aí e vão permanecer. E o que a gente precisa fazer é tentar um uso mais adequado
e que nos ajude. Porque nessas pesquisas também ficou claro que as telas não são só prejudiciais, elas também têm algumas questões importantes. Por exemplo, na pandemia, né, a gente não podia se encontrar. Quantos aniversários foram comemorados através da tela? Né? Quantas pessoas a gente podia conversar, e a criança também, por conta de que nós estávamos num confinamento, né? E outras questões ligadas também a, por exemplo, né, conhecimento, a criança poder ter conhecimentos que sem o uso da tela ela não poderia. Então, em muitos momentos, essa tela bem utilizada, ela vai propiciar socialização com outros amigos naquele momento de alguma vivência da criança, de um estabelecimento de pensamento, de construção de pensamento mais abstrato. Então, tem alguns apontamentos nesse estudo que nos falam, né, a respeito disso também em relação às telas. Mas vamos voltar lá para as questões dos tempos, né? Então, 3 anos, antes dos 3 anos, diminui bastante o uso da tela e a tela ser compartilhada com os adultos. Depois de 3 anos, de 3 a 6, nós vamos também compartilhar as telas, mas aí a gente já vai conversando com a criança, né, de como é que a internet funciona, o que a gente pode colocar lá, o que a gente não pode colocar, e sempre conversando a respeito do que a criança vê, o que a criança faz, para que a gente possa também entender o que ela está vivendo, né, e que a gente possa fazer algumas orientações também. Então, este acompanhamento é extremamente importante. As recomendações também são que as telas não sejam oferecidas à noite, porque a gente sabe que o uso do LED pode atrapalhar na questão toda do sono, né? Nessa idade ainda de 3 a 6. Depois dos 6 aos 9, a gente também vai tentar usar as telas, né, ou algum dispositivo de um jeito criativo e ir mostrando para a criança o que ela pode fazer com a tela. E conversando com ela a respeito dessas ferramentas, já trabalhando, a gente já começou a falar lá de como é que funciona a internet, agora a gente pode aprofundar mais ainda a respeito das questões todas, né, de que a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente expõe, né, com a nossa privacidade, com as informações, tanto da criança quanto da família. E aí, dos 9 aos 12, a gente vai ter um tempo maior, que a gente vai monitorar essa criança com as telas, e aí a gente vai começar a falar para ela da possibilidade dela ter um dispositivo individual, mas que a gente vai entender se naquele momento aquela criança está realmente entendendo todo, né, esse contexto e pode ter um celular. Até eles falam, né, que em algum momento seria importante que essa criança tivesse um celular que não tivesse acesso à internet, ou que fosse só para se comunicar com a família, e progressivamente esse uso da internet fosse liberado. Uma coisa bastante cuidadosa, então, em relação a tudo isso. Não fique de fora. Acompanhe nossas redes sociais e visite o site da Febrapse para acessar conteúdos exclusivos e ficar por dentro das novidades. Junte-se a nós na promoção de uma psicanálise mais integrada e dinâmica. Febrapse, um lugar de troca, desenvolvimento e transformação. Oi, Joselane. Queria te trazer, chegasse a falar um pouquinho já sobre a questão da privacidade, né? Eu acho um assunto bem importante, porque esse mundo digital traz muitos riscos para todos nós, né? Mas como nós estamos falando de crianças, então a privacidade é uma preocupação constante. E aí eu fiquei pensando, que orientações, né, que tu daria para os pais, para que eles possam abordar, né, essa questão. Acho que tem muita confusão entre o que é público e o que é privado, né, em função do Instagram, de toda a exposição, né. Então, como é que a gente vai esclarecer a importância da privacidade, da segurança online com os filhos, e que seja de uma maneira acessível, compreensível para eles, né?
Olha, dentro daquilo que a gente estava falando, né, até essas questões colocadas, né, nesses estudos, se a gente for falando progressivamente a respeito disso, a criança vai ficando mais atenta e a gente vai conversando abertamente a respeito disso tudo. Depois dos 9, é importante colocar para a criança que tem 3 regras fundamentais na internet. Tudo que você coloca lá, muitas pessoas vão ver. E que o que você coloca lá ficará na internet para sempre. E também que você não precisa acreditar em tudo que você lê na internet ou que você vê na internet, né? E se eles tiverem alguma dúvida, eles podem nos consultar a respeito dessas dúvidas que eles têm. Então, eu realmente acredito que um acompanhamento e uma conversa aberta a respeito disso tudo, né, e a confiança, estabelecer uma confiança, uma relação de confiança entre a criança e o adulto que está junto com ela, vão minimizar muito essas questões todas a respeito da privacidade e desse domínio público aí, dessas informações, né, da criança e da família. Joselane, a gente sabe, né, que a internet, você falou, né, do uso das redes sociais, enfim, das telas, né, o quanto que também traz benefícios, mas também traz muitos malefícios. O uso excessivo das redes sociais pode ter consequências significativas. Que riscos psicológicos você identificaria nesse comportamento entre crianças? Quais sinais os pais podem observar para identificar possíveis problemas? Como a gente já falou, os impactos mais graves são quando a criança é muito pequena. O excesso acarreta atrasos sérios no desenvolvimento. E o que a gente vê, né, sinais que podem nos dizer, né, que essa criança está muito exposta às telas e que a gente vem acompanhando, é dificuldade de aprendizagem, né, atraso no desenvolvimento, dependência virtual, que a gente vê algumas crianças não conseguem, né, elas realmente ficam dependentes, irritabilidade, problemas oculares e transtornos no sono. Então, esses são sinais para que a família fique prestando atenção nisso, né? E eu acho também que antes de tudo isso, é importante que as famílias, né, e que nós, profissionais de saúde mental, a gente possa refletir sobre por que aquela criança está fazendo uso excessivo da internet, né? O que está acontecendo? Ela está fazendo uso para buscar um refúgio, né? Porque tem coisas difíceis e ela, de alguma forma, não está conseguindo entender. Ela quer se livrar de algum afazer, de alguma tarefa. Então, por que é, né, que naquele momento essa criança está fazendo um uso tão excessivo dessas telas, né? A nossa colega, que hoje é coordenadora da Comissão de Infância e Adolescência, apresentou um trabalho, né, a Joyce, apresentou um trabalho no último congresso agora no Rio de Janeiro, né, no congresso da FEPAL, onde ela fala um pouco a respeito disso, né, onde ela, na prática dela, ela percebe, principalmente os adolescentes, estão fazendo uso das telas ou da internet por conta de que existe sempre na dinâmica familiar, ou o pai, ou a mãe, ou ambos, né, de alguns aspectos narcísicos muito presentes. Então, né, esse adolescente, ele se vê muito sozinho, e a companhia é a tela, né? Então, eu acho que também pensar um pouco a respeito disso, né, nos ajuda. Joselane, a pandemia trouxe mudanças drásticas na rotina das crianças, incluindo o uso da tecnologia. Como é que você acredita que esses novos hábitos moldaram o uso da internet e das redes sociais entre os jovens? Essas mudanças, na sua perspectiva, são temporárias ou vieram para ficar? Essas mudanças vieram para ficar, né? Todos nós, como a gente já disse, né, estamos inseridos e, como eu já falei, eu acho que o uso, né, o bom uso dessas ferramentas, né, e a gente refletindo a respeito de como é que nós estamos usando, como é que as crianças estão usando. Eu falo nós também como adultos, gente, porque não é raro a gente ver em restaurantes, aeroportos, pais, né, adultos que acompanham crianças no celular
E muitas vezes a criança demandando alguma coisa e o pai e a mãe ligados na tela, né? Eu acho que todos nós aqui já vimos alguma cena onde isso está presente, né? Então, eu acho que a gente precisa cuidar das nossas crianças e do uso da tela, né, para a criança individualmente, mas a gente também precisa fazer esse alerta para os adultos que estão cuidando das crianças, que muitas vezes esses adultos também estão capturados por essas telas. Tá me fazendo lembrar uma cena, né, que eu vivenciei outro dia. Eu estava num restaurante e tinha uma criança gritando muito e estava me incomodando, de fato. E a criança gritava, gritava, e eu resolvi então olhar, né, virar para trás e olhar para ver o que estava acontecendo, né? E a criança, na verdade, ela estava querendo era a atenção dos pais, né, que estavam ali na tela, né? E a criança queria falar alguma coisa, eu acho que ela estava desenhando e queria mostrar, e na verdade os pais não estavam nem um pouco interessados no que ela estava querendo mostrar. E a criança gritava, gritava, eu falei, meu Deus do céu, né? Então o quanto, né, que isso que você está falando, né, impacta, né, tem um impacto ali, né, nas crianças, né, o quanto que os pais usam, né, a tela ali e esquecem, enfim, não dão atenção, o quanto que esse vínculo, né, também vai ter um impacto, né, nessa relação, né, mesmo. Não, sim, e infelizmente o que a gente vê é esse adulto ligado nessa tela muito cedo na vida da criança, né? Eu já vi uma cena também de uma mãe amamentando com o celular, né? Então, aquilo que é tão importante que nós, da saúde mental, que sabemos que é tão importante para o bebê, que é esse olhar, né? Se ver refletido no olhar da mãe nesse momento não acontece porque tem alguma coisa que bloqueia isso, e isso é uma tela. Então, tem algumas coisas que realmente a gente precisa parar para pensar e conversar como nós estamos conversando aqui, para realmente ver como é que a gente vai caminhar com a presença disso, né, das telas hoje, que é uma realidade. Né? Bom, você já falasse sobre a importância do limite de tempo, né, das telas, mas o que eu tenho visto também em consultório que é um verdadeiro vício, né, como tu disseste mesmo. E as crianças, quando os pais falam que deu, tem mais 5 minutos, ah, só mais um pouquinho, e chegam a ter, é quase como uma dependência, né, de um ataque de fúria na hora de tirar, né, o iPad ou o celular. Então, assim, esse tempo gasto online aumentou bastante, precisa desse limite, mas quais as recomendações que tu poderia dar, assim, para que os pais regulem esse tempo dos filhos na internet? Tem um tempo ideal? Tu falasse já, né, Sim. nas idades ali que Uhum. tu recomendaria? Eu acho que prestar atenção nessas questões, né, das idades, né? Então, quanto menor a criança, menos tela, quanto maior a criança, com tempo. E eu acho que, quem sabe, se as telas forem trocadas por brincar, agora nós não vamos mais usar o tablet, devolve o celular, mas vamos brincar. Será que se eu propor uma brincadeira, não vai ficar mais fácil, né? Quem sabe isso ajuda. É lógico que as crianças gostam, elas estão inseridas, né, no mundo digital, mas o brincar é importante, né, é extremamente importante. Eu até queria chamar a atenção para isso, né? Não o brinquedo, porque hoje a gente tem à disposição muitos brinquedos digitais, né? E quem sabe o mais importante seja a capacidade do desenvolvimento do brincar. Porque a gente sabe que quando a criança brinca, ela desenvolve criatividade, ela desenvolve as questões todas simbólicas, extremamente importante para o desenvolvimento. Então, eu tiro o celular, mas eu conto uma história. Eu tiro o tablet e eu proponho uma brincadeira legal, né? Quem sabe isso ajude, né? Porque é assim que a gente vê no consultório. Muitas vezes as crianças chegam e elas querem brincar, principalmente os adolescentes. Na minha prática, na maioria das vezes, como é que eu consigo me vincular? Primeiro, brincando no computador ou brincando com os jogos que eles brincam, porque eu preciso ir onde eles estão, né? E depois
que a gente brinca, que eu entendo o que é aquele jogo, o que aquele jogo representa para aquela criança, eu proponho alguma coisa de brincadeira. Então, eu acho que, assim como a gente faz, quem sabe, em casa, para os pais também possa ser possível, né? Mas precisa ter o envolvimento, precisa ter a presença, para que essa passagem e essa regulação, então, das telas possa acontecer. Eu acho que com presença, com relação afetiva e de confiança, a gente consegue. E isso dá trabalho. Joselene está me lembrando, né, assim, como dá trabalho, né, mesmo, né? Eu tenho netas que estão na fase, né, aí de 8, 9 anos. Então, lógico que elas também adoram uma tela, né, e querem ficar ali por algum tempo, mas criamos uma forma de estarmos todo mundo junto quando nos reunimos, a família, né, de sempre termos um jogo. Sempre, nós estamos sempre com propostas, né? De algum jogo de tabuleiro, alguma coisa que envolva toda a família. Então, elas já entenderam, né, que esses encontros familiares, nós vamos estar sempre todos juntos, crianças e adultos, sempre jogando algum jogo. Então, não tem mais isso, assim, as crianças de um lado, né, ali nas telas, e os adultos batendo papo, comendo, enfim, tomando um vinho, alguma coisa assim, né? Não, estamos todos realmente presentes e predispostos a estar com as crianças, interagindo ali, participando. Então, mas isso dá trabalho. É você realmente, a gente sair de uma zona de conforto, vamos dizer assim, né? Mas estarmos querendo estar realmente com as crianças, querendo tirar elas das telas. Eu acho que jogos é algo que pode contribuir para isso, né? Para Sim, reunir toda a família, né? E divertir todos, né? sim, Silvana, exatamente, né? Os jogos de tabuleiro, e eles gostam muito. Nas pesquisas também fica muito essa informação de que quando a criança tem experiência com a tela, se você coloca um jogo tradicional, ela vai jogar, ela gosta disso. Nós precisamos lembrar, né, de que a questão do brincar é uma questão muito importante no desenvolvimento, e lá quando Freud falou, né, do Fordá, do netinho que brincava, ele já falava de como isso é organizador, né, de como Uhum. aquele carretel, né, que ia e que voltava, podia organizar melhor aquilo que aquela criança estava sentindo. Então, lembrar disso é extremamente importante para lembrar que se eles perceberem que a gente está vinculado, eles vão jogar, eles vão brincar. Uhum. Bom, Joselane, chegamos aqui ao final hoje, né, desse episódio. Eu te agradeço imensamente pela sua participação, pela sua disponibilidade. Tá? É um prazer enorme tê-la aqui com a gente hoje. Tá, joia, gente. Obrigada, eu que agradeço. Vamos ver, né? Eu acho que quanto mais pessoas puderem ouvir o que a gente está dizendo hoje, a gente vai conseguir usos, né, mais adequados para essas telas, não é? Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Associação Livre. Agradecemos a nossa convidada Joselane por compartilhar seu conhecimento e experiências sobre o impacto da internet na infância. Esperamos que as discussões de hoje tenham proporcionado reflexões importantes e ferramentas práticas para que pais e educadores possam guiar as crianças em seu uso saudável da tecnologia. Não se esqueçam de seguir nosso podcast para mais conteúdos relevantes sobre temas que afetam a infância e a adolescência. Até a próxima!